Vamos analisar os gráficos de algumas funções e das suas derivadas para reforçarmos um pouco qual é o sentido da derivada de uma função. Por exemplo, no caso desta primeira figura, nós temos a função seno de x, cujo gráfico podes ver aqui nesta curva, e sabemos que a derivada da função seno é a função cosseno. E isso significa que a função cosseno é um velocímetro do seno, isto é, mede a velocidade com que o seno varia à medida que varia o valor de x. Como é que se pode observar isso aqui no nosso gráfico? Por exemplo, se contemplarmos a função seno aqui, podes observar que a função cresce muito rápido aqui nestas vertentes e cresce mais lento à medida que nos aproximamos ou destes topos ou destes vales, dos pontos onde é máxima ou onde é mínima. E vejo que o seno reflete exatamente isso. A função seno vale 1 num ponto onde o m da reta tangente ao gráfico da função seno no ponto é 1, se nós traçássemos a reta tangente aqui, o m dela era exatamente 1. Portanto, se nós olharmos só para a função cosseno, só para o y', sabemos que o seno está a ter uma variação máxima aqui. Portanto, repara que o y' nunca é maior do que 1, porque o cosseno tem como valor máximo 1. Podes ver também que o cosseno é positivo aqui, referente a este ponto, mas menor do que 1 significa que neste troço aqui, a função a função seno está a crescer mais lentamente do que ali na origem. Se agora considerarmos este troço aqui da função seno, ela também varia rapidamente aqui, mas agora é decrescente. E a função cosseno, o velocímetro do seno, responde a isso com um valor máximo em módulo, mas de sinal menos, com um valor menos 1. Portanto, repara que quando a função seno decresce, o cosseno, o y' tem sinal menos, quando a função seno cresce, o y' tem sinal mais. E derivada com um valor maior significa a função crescendo mais rapidamente, derivada com um valor positivo menor significa a função a crescer mais lentamente, derivada y' com um valor negativo significa a função decrescente, derivada y' com um valor negativo com um módulo grande, como por exemplo aqui menos 1, significa o ponto onde a função seno decresce mais rapidamente. Se nós aqui marcarmos o intervalo em que a função, os intervalos em que a função seno é crescente, repara que o seno é crescente, por exemplo, em todo este troço que aqui está. E observa como neste intervalo o cosseno tem sinal positivo, ok? Sinal mais. Observa que neste intervalo o cosseno tem sinal positivo, indicando-nos que a função cresce. Por outro lado, se nós marcarmos aqui um intervalo em que a função seno decresce, por exemplo, todo este troço daqui até aqui, a função seno decresce, como podes ver. Se observares agora o sinal que a função cosseno, a derivada de seno tem neste intervalo, podes ver que ela é negativa em todo este intervalo em que a função seno decresce. Portanto, derivada positiva significa a função crescente, derivada negativa significa a função decrescente. Quando a derivada é zero, onde é que o cosseno é zero? É zero neste ponto, é zero neste ponto aqui, e também é zero neste ponto. Portanto, vamos limpar aqui a nossa figura um pouco e marcar os pontos onde o nosso cosseno é zero aqui, é zero aqui,
é 0 aqui, e observa que isso corresponde em pontos onde a função estabiliza, tem um crescimento muito lento em torno destes pontos onde é máxima ou mínima, e a tangente à função seno é uma reta horizontal, portanto com m igual a 0. Se agora fizermos uma análise deste tipo para a função logaritmo de base e, recordar-te só que a função logaritmo de base é o gráfico, é este, é o nosso y, e a derivada é 1 sobre x. E aqui temos que ter algum cuidado, porque a derivada pode ser calculada substituindo o x por valores com sinal menos, mas o logaritmo não existe quando o x tem sinal menos. Preciso algum cuidado aqui no uso do y'. Então podes ver que a função logaritmo é uma função que é sempre crescente, e isso significa que a função y' no domínio do logaritmo, que é r+, a função y' toma sempre valores com sinal mais, e como vimos ainda agora, y' positivo significa o y crescente. O facto de o y' ser positivo, mas ter valores cada vez mais pequenos à medida que aumenta o x, simplesmente nos diz que a função logaritmo ela cresce cada vez mais lento. Podes ver que cresce muito rapidamente aqui, mas depois começa a crescer cada vez mais lento. A velocidade em cada ponto, a taxa que y varia com x em cada ponto é cada vez menor à medida que o x aumenta, e é essa informação que o y' dá. Portanto, falando de um aspecto que vimos já, a derivada de logaritmo de x é 1 sobre x, mas atenção que esta igualdade é válida para valores de x pertencentes a r+, que são o domínio de logaritmo de x. Mas se tivermos derivada de logaritmo de módulo de x, pusermos no nosso logaritmo um módulo, como podes ver aqui, o que é que isso faz ao gráfico? Qual é o gráfico de logaritmo de módulo de x? Bem, o gráfico de logaritmo de módulo de x, ele tem dois ramos. É uma função que é uma função par, simétrica relativamente ao eixo dos y, tem estes dois ramos, e agora a derivada 1 sobre x já é válida para todos os pontos exceto o 0, como podes ver aqui. A derivada de logaritmo de módulo é exatamente a mesma da derivada de logaritmo sem módulo, mas ela vale não apenas para r+, mas para todo r exceto o 0. Nem esta função se calcula quando x é 0, nem esta, ambas se calculam para qualquer outro x. E observando aqui os dois gráficos, tu podes ver que a derivada, que é o y', cujo gráfico tem estes dois ramos, tem este ramo que aqui está e tem este. Tu podes ver que o ramo à esquerda é negativo, portanto a derivada é negativa, f' é negativa para valores menores do que 0, e isso bate certo com a nossa função ser logaritmo de módulo de x, ser decrescente para valores menores do que 0. O facto de a função derivada y', o facto dela tender para menos infinito aqui, dela ser cada vez maior em módulo, apenas nos diz que a função decresce cada vez mais rapidamente. Aliás, o limite de ln de módulo de x quando x tende para 0, por valores menores do que 0, é menos infinito.